barco para um lugar deserto. A parte... Eu estou certo? É isso mesmo. A parte, ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora para que, indo pela aldeia, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam ir embora, dê vocês mesmos de comer a eles. No 17, mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixe aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixinhos, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém, igreja? Você crê nessa palavra? Você crê que essa palavra é verdadeira? Você crê que Jesus aqui estava falando com os seus discípulos? Então desocupa a tua mão e também a palma. Que valência já deu a Jesus de Nazaré. A melhor do estado da Bahia já deu. A melhor palma que o Brasil já deu. A melhor palma que o universo já deu. A melhor palma que o extraordinário homem sábio já recebeu as palmas. Exalte o nome dele para ficar mais bonito, para ficar mais cheiroso. Glorifica o nome dele e volta a teus lugares. Meu Senhor, meu Deus, tua serva está aqui, toma a boca dela como instrumento nesta noite, ó Pai, e faz, ó Pai, ela falar tudo aquilo que o Senhor colocou na boca dela nesta noite, ó Pai, para que venha edificar a tua igreja. Amém, igreja? Glória a Deus. A palavra que eu trago hoje, na verdade, a palavra não seria essa, mas ontem, né, teve um neguinho da Beija-Flor aqui que pegou a palavra, amém? Aí ele disse: mas é confirmação. Eu digo: não, mas você pregou a minha palavra, não tem como. Então, nós vamos, Jesus me deu esse texto de Mateus 14, verso 13. E o nosso tema é a resposta que Deus tem para um grande problema humano. Amém? Amém. Aí você diz: esse tema não parece nada bom com esse texto que foi lido, mas no decorrer da mensagem vocês vão entender. Digo a vocês que eu não vou soltar panela hoje, amém? E nem vou dar bezetacil a vocês. Vou dar um xaropezinho para gripe, amém, igreja? Olha como eles gostaram de xarope, gostam da vida boa, né? Amém? Então veja só. Aí você pode dizer: que problema? Que problema? Não, eu só falei, eu não mandei vocês falar não. Eu só disse, né? Porque eu não disse que é a resposta que Deus tem para um grande problema humano. Aí eu estou perguntando, vocês podem pensar: que problema? Amém? Então, um dia eu fui numa igreja ministrar e de repente veio um ancião à minha procura. E eu vinha dizendo: cadê a mensageira? Cadê aquela pastora que vai pregar aqui hoje? Cadê ela? E aí eu disse: estou aqui. Aí ele disse: eu posso falar com a senhora? Eu disse: pode sim. Aí ele pegou e disse para mim: olha, pastora, eu sou morto, eu sou um cadáver dentro da igreja. Aí eu digo: o senhor é morto? Sim, eu sou morto, um cadáver. Eu não presto mais para nada. Eu vou e venho à igreja e não sinto mais nada. Eu leio a palavra, eu oro, mas eu não sinto mais nada. Eu já assisti pregações da senhora, aonde a senhora fala que nós temos que ter comunhão com Deus. Eu não sinto mais comunhão com Deus. Eu não consigo ter comunhão com Jesus. Então, essas palavras, essas pregações que a senhora faz, para mim não está servindo. Porque eu sou uma pessoa
Eu não acredito nem no que eu ensino mais. Eu leio a palavra porque praticamente a minha igreja me força a ler. Porque elas esperam por mim. Porque sou eu que tenho que dar o estudo bíblico. Sou eu que tenho que estar ministrando muitas vezes na igreja. Mas eu não sinto mais nada. E eu já fiz tudo que eu vi. A senhora, eu já assisti muitos vídeos da senhora. Mas só que isso não resolveu para mim. Porque a senhora disse que nós temos que orar. Temos que ter comunhão com Deus. Temos que ler a palavra. Nós temos que se esforçar para poder ter comunhão com Deus. Pois eu já me esforcei. Eu me esforcei foi muito. Eu já li a palavra. Eu já orei. Mas eu não consigo sentir nada. E agora? Eu agora vou fazer uma pregação. Mas eu fiz por fazer. Porque eu sou estudado, eu tenho conhecimento. Eu fiz pelo meu conhecimento, mas eu não sinto mais nada. Eu não sinto nada até com Jesus, se a senhora quer saber. Aí eu disse, poxa. Aí ele continuou falando, revoltado e dizendo, quando eu chego em casa, que eu pego a palavra para ler, eu não levo 5 minutos. Eu faço um rabisco do que eu já entendo há muito tempo e eu começo a fazer as coisas. Então, eu pergunto a você, uma pessoa diz que não tem mais comunhão com Deus, não ora, não lê mais a palavra porque ele não crê mais nada, ele diz que ele não sente nada, ele diz eu não gosto, na verdade, nem de buscar Jesus. E isso estava me doendo no coração, correndo. Aí ele diz, a senhora prega tanta coisa, a senhora diz tanta coisa, mas eu não consigo sentir nada. E eu estava assim pensando, ele estava falando e eu estava, meu Deus, quanta incredulidade, essa incredulidade o que é deste homem. Aí eu digo a você que ele era um ancião. Ancião todo mundo já sabe que é uma pessoa já madura, uma pessoa que já tinha anos na igreja, praticamente cresceu na igreja, casou-se com a mulher crente, vive com a mulher crente, tem as filhas que são crentes, mas ele disse que ele é um morto ambulante, porque ele não sente nada. Ele entra e sai da igreja, não tem mensagem, não tem oração, não tem nada que faça ele gostar mais de Jesus. Eu disse, eu não consigo mais. Aí eu pergunto a você, fazer o que com o ancião nesta condição? O que eu poderia dizer para ele? Para esse ancião que não estava mais nas condições de adorar a Deus, de fazer a vontade de Deus, porque essa mensagem nesta noite veio para isso, exatamente para o tema. Qual foi o tema? Ninguém lembra mais. Então essa mensagem veio para que Deus venha resolver os nossos problemas, ou seja, para que Deus dê resposta para os nossos problemas. Amém? Não é nosso. Problemas de algumas pessoas que vivem esse drama. Essa é a resposta que Deus vai dar nesta noite para essas pessoas que já morreram para Cristo. Quando na verdade Paulo diz, nós temos que morrer para o mundo e viver para Cristo. Só que este homem, ele havia morrido para Cristo. E aí ele olhou para mim e disse, olha, vou logo dizendo a senhora, não me julgue mal, porque eu não estou pecando, eu não estou com a mente pecaminosa, eu não estou fazendo nada de errado, pastora. Pelo amor de Deus, não faça mau juízo de mim, não faça mau julgamento de mim. E eu olhei para ele, respirei, eu disse, na verdade, Cristo é a vida, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é com Ele que devemos ter comunhão. Não tem outro remédio. Aleluia. O remédio é ter comunhão com o Eterno. Aleluia. O remédio é orar, é eu jejuar, é eu buscar insistentemente pela presença dele. Aleluia. Tudo que eu prego não é a mentira. Quando ele disse que não sentia nada, você vai descobrir o porquê desse homem, desse ancião estar nesse estado. Porque a verdade é Cristo. Para eu falar
estou errando. A senhora tente entender. Tudo que me ensina eu faço. Mas eu não consigo mais ter Deus. Eu não consigo gostar mais de Deus. Eu não consigo gostar mais da palavra de Deus. Eu não consigo mais gostar de orar. Acredita que eu fiquei assim com o homem, senhora? Porque na verdade me dava vontade de dar um pau na cara dele. Mas eu não podia fazer isso. Porque aquele homem estava enfrentando um problema que muitos de nós enfrentamos. Amém? Muitos de nós enfrentamos. Tem pessoas que dizem: você tem Cristo, agora eu não vou passar por problemas, agora eu não vou passar por tribulação, agora eu não vou passar por ataques espirituais, agora eu estou livre. Engano, nós estamos escassos para isso. Se nós fôssemos olhar a vida de Paulo, a vida dos apóstolos, a vida dos discípulos e a vida do próprio Cristo, você vê que não é fácil. Eles passaram por muitas coisas. E esse homem estava passando por coisas que eu e você passa. Mas eu quero dizer a vocês que nós devemos tomar muito cuidado. Porque sempre, através de um pensamento desse, uma atitude dessa, um desgosto desse pelo céu, um desgosto desse pela palavra, um desgosto desse pela oração, um desgosto desse pela igreja, não vem de Deus. Amém? Nós não somos tolos aqui de dar ênfase ao diabo, porque nós sabemos que isso não vem de Deus. Aquele homem, acredito que ele não estava satisfeito, ele não estava feliz, porque se eu estivesse feliz, ele não viria me procurar. Ele disse: se eu estivesse pecando, pastora, se eu estivesse adulterando, roubando, fornicando, ou outra coisa pior, era bem menos do que esse problema que eu estou sentindo. Porque eu sabia que eu estava daquele jeito, porque eu estava pecando, porque eu estava errando, mas eu estava buscando, eu estava orando, eu estava jejuando, mas nada adiantou. Então, você vê que a vida está o tempo todo, o diabo diz que ele fica ao nosso derredor, procurando a quem pode. Ele fica longe, sim ou não? Ele fica longe, mas mesmo ele longe, eu tenho que chegar cada vez mais perto de Jesus, para que ele nunca consiga chegar perto de mim. Amém? Então, eu acredito e digo a você que, por favor, nunca acredite no que o diabo fala à tua mente ou aos teus ouvidos. Amém? Não vá acreditar. Por quê? Porque o diabo, ele conhece muito bem a Bíblia, Marluce. Ele conhece tão bem a Bíblia, que ele conhece todos os versículos da Bíblia, ele conhece todos os capítulos da Bíblia, e eu digo mais, ele conhece mais versículo bíblico, mais capítulo bíblico, mais a Bíblia do que eu e do que você. Amém? Então, ele, como ele foi até Jesus, ele foi atacar Jesus, mas ele não foi de mão vazia. Você vê que o diabo, ele foi até o próprio Deus, foi até contra Jesus, ele foi tentar Jesus, mas ele não foi de mão vazia, ele foi com a Bíblia na mão. Ele é tolo. Ele diz: os crentes se defendem com a Bíblia, eu vou derrubar ele com a Bíblia também. Amém? E ele não foi de mão vazia, ele foi com a Bíblia. E ele disse para Jesus o seguinte: tu não é o Filho de Deus? Você não é isso? Você não é aquilo? Então, faz o que eu estou lhe pedindo. E Jesus não caiu, porque Jesus, ele conhecia a Bíblia, mas Jesus foi que fez a Bíblia. Amém? Foi Jesus que criou a Bíblia, foi Jesus que escreveu tudo que está na Bíblia. Foi pensamento de Deus o que está na Bíblia. E ele também, ele não abre mão. Ele também, quando ele vem atacar a mim e a você, ele vem com a Bíblia. Amém? Ele não vem de mão vazia. Não pense que o Satanás é tolo. Não pense que você vai dizer: não, pastora, ele só foi até Jesus porque ele sabia que Jesus era o Criador. Não fique disperso na pregação. Amém, igreja? Então ele vem até mim, até você. Ele usa o que também? A Bíblia. Por que ele usa a Bíblia? Porque ele diz assim, ó, que o que afasta eu de você de Deus é o que? Os nossos pecados.
Geralmente é assim. Quando o crente dá uma escorregada, faz alguma coisa, eu não consigo orar. Como eu vou orar para Deus? Entenda uma coisa, é o diabo que está falando no teu ouvido. Você não pode falar com Deus. É claro! Como você vai falar com Deus? Se você for falar, Ele diz: eu sou justo e fiel para perdoar todos os seus pecados. E quando é que Ele vai deixar você falar com Deus? Então logo Ele coloca a dificuldade. Você não pode falar com Deus, porque você está bebendo, você está fumando. Você está pecando, você não pode ouvir a palavra de Deus, você não pode ir à igreja, você não pode orar, você não pode isso, você não pode aquilo. E quando é que o ser humano está 100% puro? Quando é que eu e você não tem pecado nenhum? Mas só que Jesus Cristo de Nazaré, Ele diz que Ele é o advogado, Ele é o juiz, Ele perdoa, Ele ama, Ele cuida. A pior das prostitutas, Ele diz: vinde a mim. Aleluia. Se você for olhar, Jesus não olhava. Jesus queria que eu e você confessasse e fosse até Ele. Então, eu e você tem que entender uma coisa. Jesus diz: o que é que você está fazendo? E você diz: eu estou com vergonha. Se eu for na igreja, Deus pode revelar. Foi ontem, não foi? Teve uma irmã que dizia: eu não queria ir para a igreja não, porque Deus revela. Eu não gosto de igreja de revelação. Ninguém gosta de ir para a igreja de revelação, porque se Deus fica revelando as coisas. Amém? Mas quando Deus fala, quando Deus revela, a gente fala. Amém? Amém? Mas só que Deus diz que Ele espera que eu e você vá até a Ele. Mas o diabo diz que eu e você não pode ir, porque nós estamos pecando. E com isso Ele afasta você da oração, afasta você da leitura bíblica, afasta você da igreja. Aí quando tem alguém que fica me empurrando, como se você tivesse uma cadeira de roda e outra pessoa me empurrando, você tem que ir. Se ele tinha mulher, ele tinha filho, ele era dirigente da igreja, lógico que ele tinha uma pressão para que ele fosse para a igreja. E então ele tinha que ir para a igreja. Agora só que Deus, Ele diz o seguinte: está fumando? Venha para mim. Está bebendo? Venha para mim. Pastora, não está em sua mão não? Venha como está. Como é que você está? Eu estou atribulada, mas venha até Jesus. Eu não consigo largar o cigarro. Venha até mim. Eu adulterei. Venha até mim. Como eu escolhi aquela mulher e dei uma nova chance a você também, você terá. Aleluia. Venha até a mim com seus problemas, com sua mente pecaminosa, com seus pensamentos ruins, mas venha até Jesus. O ruim não é você deixar de ir até Jesus. O ruim é você não ir. Porque você vai até Jesus e você diz: olha, Jesus, eu sei que eu estou toda errada, minha vida está uma desgraça, eu estou miserável, eu estou todo errado, eu estou fazendo coisas terríveis, eu penso coisa terrível, às vezes, Senhor, eu faço coisas horrendas, mas eu vim ao Senhor pedindo graça e misericórdia para que o Senhor me abrace novamente, ó Deus. Aleluia. Ele mostra as fraquezas dele e ele diz a Deus: eu estou indo até o Senhor com toda a minha imundice, com a minha mente pecaminosa, com o meu sentimento, com o meu corpo. Não sou nada, não significo nada, mas o Senhor é a minha única saída. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Quem é a nossa saída? Jesus. Quem é a porta? Jesus. Quem é a dona do céu? Jesus. Quem vai estar conosco na glória? Jesus. Quem vai lhe colocar na coroa? Jesus. Quem vai lhe chamar de filha? Jesus. Quem diz: vem, igreja, vem. Jesus. Então, nós temos que a Ele dizer para Ele isso. Somos miseráveis, pecadores, errados, estamos com a vida terrível. Muitas vezes nos afastamos do Senhor, mas eu vim até aqui porque eu sei que só o Senhor tem a saída para mim. Eu não tenho aonde ir, eu não
tirar isso de mim. Só Jesus pode. Amém? Amém. Agora, veja só o que é que eu vou falar aqui a você. Ele foi até Jesus. Esse ancião, ele estava indo para a igreja? Ele estava orando? Estava lendo a palavra? Estava fazendo sermões? Ele disse que só pegava a Bíblia dele quando ele ia fazer alguns sermões. Ou seja, quando ia fazer algumas pregações. Será que isso daqui é impossível de acontecer? Ou será que tem... Aqui nessa igreja pequena deve ter pessoas assim. Só pega a Bíblia correndo. Ai, deixa eu ver aqui que eu vou pregar. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Oh, Deus. Ai, que nervoso. Eu estou muito nervosa. É porque você não examinou as escrituras antes. Vai doer, mas vai curar. E esse homem estava assim. Segura. Ele deixou tempo para poder fazer as coisas deles, correr atrás de tudo. Mas na hora do sermão ele pegava a Bíblia. Nós já estamos percebendo alguns problemas nesse ancião, né? Então, aonde estava o problema deste homem? O problema deste homem estava em quê? Estava muitas vezes na vida corrida que ele levava? Eu digo que não. Porque por mais corrida que você esteja, a pessoa que você ama fica 24 horas na mente. Amém? Amém. Se eu amo a Jesus, eu não vou dizer que saiu da minha mente porque eu estou correndo. Então, Jesus, tira a mão, deixa eu quebrar minha cara, tomar uma topada, quebrar logo os beijos, arrancar os dedos, ficar banguela, que aí eu vou lembrar dele. Fia não. Sim. Que alegria, glória a Deus. Amém? Ele não olha assim. Não, pastor, não é assim. Olha só, porque de repente nossa vida perdemos as coisas. Aí você olha para mim e diz assim: não, pastora, mas eu não estou como esse ancião. Se nós fosse botar o Chicai em Valença, eu acho que ia ser passar pouquíssimas pessoas pelo funil. Por quê? Porque muitas vezes eu e você participamos de campanhas, participamos de cultos de oração. Quem já participou de campanha? Quem já participou de semanas de oração? Quando a oração é forte, que você pede, que você sente que Deus vai fazer, que termina a campanha, termina a oração, como é que você sai? Ei, pastor, foi forte, vi essa oração. Rapaz, essa semana foi forte. Menina, ei, Jesus, agora eu sei que eu vou viver, agora eu estou livre. Agora eu vou ser feliz. A partir de hoje, eu vou ser feliz, porque foi forte, viu? Menina, foi forte essa campanha. Essa oração foi forte. Ei, Jesus, que semana de oração boa. Sai soltando faísca, né? Ei, pastora, foi boa, viu, pastora? Rapaz, nunca participei de uma reunião assim. Menina, nunca participei de uma oração assim. Rapaz, eu falei com Deus que a partir de hoje eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, porque eu estou renovada. Lavei minha alma. Não é assim? E o pastor acredita. O pastor fala: nossa, a irmã agora vai orar mais, vai vir mais para os cultos de oração. Meu irmão, agora eu canso de ver isso aqui direto. Amém? Eu canso de ver isso. Então nós ficamos uma doçura com Deus. Ficamos uma doçura com o povo da igreja. Ficamos uma doçura com a pastora. Era bom que desse esse revertério e vocês passassem todo o dinheiro para vir na hora dessa alegria. Amém? Passasse o pix, desse uma de doida. Vou passar tudo para a pastora porque hoje eu fiquei doida. Coisa boa. Aí vai embora, certo? Aí vai para casa feliz e a pastora também vai para casa dela. E aí chega no primeiro dia: ei, Jesus, vou orar. O vizinho vem para fora: ei, cadê a minha casa? E aí vai tudo de um lado, tá viajando, tá adorando meu Deus, rapaz. E sapateia de um lado, sapateia do outro, panela cai, por mim quebra tudo. Quebra a televisão, geladeira quebra, não tá nem aí. Hoje eu tô cheio de preguiça vindo por aí. E aí começa essa fadiga. Aí orou 50 minutos. Eita glória! Jesus, ora mais um pouquinho, 1 hora de relógio. Não, vou orar 1 hora porque eu tô cheio. O culto de oração foi que foi. Eu tô aqui cheio com a nega. Oh glória, aleluia. Nega, é assim, culto de oração. Aí quando é no outro dia que vai orar, sapateia de um lado, 50 minutos. No outro dia, no primeiro dia foi 60, no segundo 50. No terceiro dia, 40 minutos.
estou com sono. Deus entende. Agora, quem tá entendendo mesmo é Satanás. Satanás diz que fogo de palha boa. No primeiro dia coisa que me queima. No segundo eu fiquei com medo. Mas vocês são de nada, rapaz. Pela aí, Jesus. E aí a oração vai ficando igual o papagaio. Tá. Aí fica. Também só de ferro, viu? Dá uma olhadinha no celular aqui. 1 hora de relógio. 2 horas. Vixe, hoje eu tô no sono, não vai dar nem tempo de orar. Segura! Hoje não vai dar tempo de orar, não. Deus só entende de manhã eu oro. Eu tô muito cansada. Chega babar, de manhã o travesseiro tá cheio de baba. De tanto babar. O travesseiro já está dizendo, não aguento mais de tanta baba. No outro dia bota no chão para secar e vai aquela baba de novo para a cama. E tá lá, nesse vulco-vulco. Porque papagaio é assim. Papagaio você ensina ele a falar. E ele aprende. Aprende ou não aprende? Só que não vai para o céu. Papagaio pode falar um bocado, mas ele não vai para o céu. Nós não temos que ser papagaio, nós temos que ser águia. Aleluia. Amém? Papagaio não vai para o céu, mas águia vai. Glória! Aleluia. Glória a Deus. Na hora que ela vê as tempestades, ela vai por cima das nuvens, ela sai da turbulência e vai para um lugar tranquilo. Jesus. Aí você vem para o culto de oração para a gente achar esse lugar tranquilo. Buscar na oração. Então, eu digo a você o seguinte: se eu pegar, eu vou dizer pêssego, que é difícil eu achar, amém? Pêssego, morango. Se você pegar um morango, um monte de morango, você cozinha ele e depois você pega, bota de uma lata e tampa ele. E depois de 6 meses, você vai lá abrir o morango, deu vontade de comer, e aí? Como tá esses morangos? Tá podre, cheio de bicho, cheio de morotó. Por que será? Estava cheio de morotó. Ah? Por que será? Isso é as orações que vocês fazem. Pega as orações, começa muito bem, querendo voar, mas não leva 2 dias, já está acontecendo. Doeu, mas curou. O que foi que faltou você colocar dentro dessa lata, nesses pêssegos? Faltou conservante. Se você não bota o conservante, qualquer verdura e fruta vai acontecer. Não basta só cozinhar, não basta só você se alegrar e sapatear, basta você firmar os seus pés na rocha e continuar do mesmo fervor no primeiro dia até a vinda de Cristo. Mas é difícil, pastor, mas não é impossível. Quando eu pego vício, uma pessoa que ela tem vício de todo dia só almoçar com um copo de suco, no dia que não tem suco ela não come bem. Fica engoiando, parece que está seco na garganta, fica embolando a comida. Come, eu não consigo, bebe água, não. Tem que ter um suco. Sim ou não? Então, nossas orações têm que ter conservante. Aí você pode até dizer daí, eu não estou entendendo nada. A pastora lê o texto e a gente não está falando nada do texto. Você não está entendendo, mas o Espírito Santo já está direcionando. O Espírito Santo, quando ele dá a palavra, ele dá a direção. E quando você tem a direção de Deus, você não erra caminho. Quando você tem o Senhor como pastor, você não passará em falta de nada, porque é Ele que vai direcionar você. Aleluia! Amém? Então, você vê que nós lemos o texto aqui. O texto, você lembra do que estava falando? Das multiplicações? Dos pães. Foi isso? Dos peixes e dos pães. Então, ali aconteceu um milagre. Agora eu fico assim a pensar: Deus, o Senhor é o próprio Deus. O Senhor poderia muito bem, Deus poderia muito bem, o próprio Jesus, né? Dizer assim: ó, multidões, sente aí. Todo mundo senta na relva. Aí todo mundo ia fazer o quê? Sentar na relva. Que aquele povo que está doido de fome, quer ver o povo obedecer você se ele estiver com fome. Rapaz! O povo que obedece é o povo que sente fome. Se dizer assim, eu vou dar uma jaca para cada um, até que não gosta de jaca, vai correndo se embolando. Você disse que não gosta de jaca? Não, eu vou dar para minha mãe, para meu pai, para meu tio, para minha avó. Todo mundo quer jaca. Amém? Depois, quando todo mundo
olhos. Agora, depois que fechou os olhos, bota a mão assim. E Jesus podia fazer 1, 2, 3, mãozinha e peixe está ponindo na mão de todo mundo. Podia ou não podia? Aí eu fico dizendo, como é que Jesus vai lá, faz o milagre, depois que faz o milagre, aí pega e diz aos discípulos, vá levar o pão. Amém? Vai levar o pão para quem? Para a multidão. Aí eu digo, como é que Jesus fez o milagre? Ele não podia, ele mesmo já fazer isso. Mas sempre que Jesus faz alguma coisa, eu falo alguma coisa, tem algum sentido na palavra. Verdade, pai. Tem alguma direção nessa palavra. Tem algo que ele quer nos ensinar. Tem algo que ele quer nos direcionar. Tem algo que ele quer que a gente aprenda. Tem algo que ele quer que eu e você siga. Jesus nunca vai fazer nada aleatoriamente. Ele vai fazer sabendo para que ele está fazendo. Muitas vezes nós não entendemos a direção de Deus. E nós pegamos nossa direção. E a maioria das vezes nós quebramos a cara. Sim ou não? Sim. Eu já tomei muita direção errada. E quebrei na cara em toda a direção que eu tomei. Agora a direção que ele mandou, eu chorei, eu gemi, perguntei por quê, ele dizia para ir. Eu disse, se o senhor manda, eu tenho que ir. Eu estou certo. A melhor direção é a de Deus. Mas eu almejo Deus, isso aí. Deus diz, mas não é minha direção. A minha direção é outra. O diabo, ele quer que eu e você errem o caminho. O diabo quer o tempo todo, a gente sabe onde é o caminho, a gente tem a direção, a gente sabe por onde caminhar, mas o diabo mostra a direção e a gente entra em beco. A gente pega atalhos. O diabo envia uma pessoa e diz, não, aqui é melhor você assim, você sabe, você tem que andar nesse, porque você vai ser bem sucedida, você vai prosperar, você vai ser bênção. Deus diz, tu és uma bênção quando está na minha direção. Quando está fora da minha direção, não tem direção certa. Quando ele diz, eu sou o caminho, ele está dizendo, eu sou o único. Não há outro caminho. Não caia nas astutas ciladas do diabo. Então Deus, ele sempre nos dá uma direção certa. Só que a direção de Deus, ele diz que o caminho dele é apertado e é estreito. E pessoas muito espaçosas, elas gostam de caminhos largos. Só que caminhos largos tem tribulação, perseguição, tristeza, angústia, dor, vontade de morrer, vontade de sair, vontade de sumir, vontade de deixar a família, vontade de deixar Jesus. Amém? Então, caminhos errados, decisões erradas, vitória errada. Não há vitória para quem toma a direção errada. Amém, igreja? Amém. Vocês estão me entendendo? Amém. Então, pronto. Então, a palavra é essa. Então, Jesus fez o milagre. E depois do milagre pronto, o pão estava quente ou frio? Quente ou frio? Jesus não vai dar coisa frio para mim e para você, vai? Jesus vai dar coisa morta para você? A não ser que seja um bicho muito grande que vai comer a gente, ele mata logo, amém? Então, Jesus pega e ele diz aqui na palavra dele o seguinte. Ele diz assim, pegou o pão, pegou o peixe e vai dando na mão de quem? Preste atenção na pregação, não fique distraído. Ele pegou o pão e o peixe e colocou na mão de quem? Para quê? Ele disse, pegava na mão de Jesus o pão. Tem gente que vai pegar logo a visão aqui, amém? Ele pegava o pão na mão de Jesus e ia ligeirinho. Eu não vou correr para não cair, para você não dar risada, amém? Então, ele pegava o pão na mão de Jesus e ia entregar para o povo, a multidão. Só que quando ele chegava lá, que ele entregava o pão à multidão, ele ficava de mãos vazias. Agora tinha uma necessidade de ele voltar até Jesus. Você está me entendendo? Ele ia, pegava o pão e levava. Mas quando ele entregava, ele olhava para as suas mãos e as mãos estavam vazias. E tinha uma necessidade.
ele retornar a Jesus para pegar mais pães. E Jesus dava os pães para ele. E eles voltavam e dava para a multidão. Só que eu vou lhe dizer uma coisa a você. Jesus, para fazer o milagre, foi de repente. Para Jesus fazer o pão e o peixe multiplicar, foi tu olhar para o céu. Pai, a ti dou graça e multiplicou os pães. Agora para alimentar aquela multidão de quase 15 milhões de pessoas, foi muito trabalho. Demorou muito. Foi porque diz que era 5 mil homens, fora o quê? Crianças e mulheres. Digamos, porque criança sempre multiplica, né? Uma mulher só tem 3 filhos. A gente vai dizer que uma mulher vai passar uma e vai botar uma criança. Não, tem mulher que tem 18 filhos. Misericórdia, como a sogra de negra foi 18 filhos. Teve outra ali na rua da Brasília que ela teve 24 filhos. Então eu estou colocando aqui 15 mil pessoas. Mas acredito que foi bem mais pessoas que foi alimentado. Então imagine se a gente pegasse ali naquela praia, enchesse aquela praia e a gente fosse dar pão. Dizer, Milena, você vai levar pão. Milena sumia, nunca mais aparecia. Ah, não aguentei não, pastora. Muita gente para dar pão. Muita gente. Amém? Mas só que você vê que o milagre foi em questão de segundos. Mas para alimentar o povo, demorou muito. E esses discípulos iam. E aí quando ele olhava para as mãos estava. Mas ele estava indo com um pão quentinho, levando para aquela multidão. Toda hora levava. Quando ele se dava por ele, as mãos estavam vazias. Então ele tinha necessidade de quê? De voltar até Jesus para pegar mais pão. Já tem pessoas que estão pegando a visão. Mas se ele, caso ele disse assim, ó, muita gente para alimentar, muita gente para dar pão, olha, eu vou ficar aqui quietinho com meus pão quentinho e vou ficar só para mim. Não vou mais dar para essa multidão. Vou ficar com esses pão quentes. Você compra um pão quentinho na padaria, certo? Você traz para casa, o pão tá o quê? Quentinho, torradinho, uma delícia. Sim ou não? Mas quando for amanhã ele está amanhecido. Amém? Depois da manhã ele está endurecido. Depois da manhã ele está mofado. E depois, com uma semana, ele está podre. Amém? Amém. Ele está podre. Jesus é o pão da vida. Ele não nos chamou para guardar pão. Ele nos chamou para distribuir pão. Ele não chamou eu e você para pegar o pão e ficar para nós. Ele diz, o pão que eu te dou é para distribuir. Quando você começa a distribuir pão, você começa a sentir alegria, você começa a sentir força, a vitória chega em tua vida. Porque a palavra dele diz que quando você leva esse pão, você vai gemendo e chorando, mas volta alegre com seus molhos no braço, glorificando a Deus. Então eu e você tem que entender uma coisa. Deus deu pão quentinho para mim e para você. Não foi para eu e você guardar esses pães. Ele disse, o tesouro que eu te dou não é para ficar escondido. Não é para botar debaixo da mesa. Não é para botar debaixo da cama. Não é para clarear só você. Eu dei para que minha luz resplandeça através de mim e de você. Foi para isso que Jesus nos chamou. Mas se o discípulo ficou, se alguns dele ficou com o pão na mão, como foi que ficou o pão? Podre. É assim que as pessoas começam a ficar podre. Cheio de palavras, mas podre. Cheio de louvores, mas podre. Cheio de oração, mas podre. Por quê? Porque ficou com a palavra. Vamos fazer uma semelhança aqui. Nós vamos lá para a fazenda lá de Mariana. E chega lá, a gente vai lá para a roça, lá, conhecer o povo lá. E aí, quando a gente volta, a mãe deixa encher a boca de água para Deus engolir. Amém? Aí a gente volta, quando a gente
tirando o pão quentinho do forno e botando aquela manteiga de lata, a manteiga escorregando, e aquelas broas bem fofinhas, chega a estar molhadinha de manteiga. Imagina aí, é gostoso ou não é? Dá prazer de comer ou não dá? Dá vontade de comer bastante ou não dá? Dá vontade da gente chegar na fila primeiro ou não? Claro que dá. Agora, pensando nesse pão e nessas broas deliciosa, pensa num pão de 3 dias duro em casa, pra você pegar e comer de manhã. Quem já comeu pão dormido aí? Eu já. Ô, glória. Mas só que o pão dormido, sem manteiga, com café preto, a gente come pra não jeito, viu? A gente come porque é um jeito, parece um chiclete, isso aí, parece uma borracha. Parece um chiclete. A gente mastiga, mastiga, a saliva parece que seca na boca. E a gente mastiga e parece que seca, vai do gole de café, o negócio engule aqui, e sobe e desce. E a gente, se a gente for comer, a gente é acostumado a comer 3 pães, aí só vai comer meio, a pulso. Se você tem gente gulosa na sua casa, dê pão dormido pra ela. Que ela vai comer. Amém? Gente gulosa que quando vê o pão quer botar tudo. Aí você dá o pão sem manteiga e dormido. Então você vê que pão dormido é ruim. E duro, pior ainda. E malvado, pior ainda. E podre, pior ainda. Então eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui para vocês. Mas Jesus deu o evangelho, que é o pão. Está entendendo? Aleluia. Jesus deu o evangelho, ele estava aqui dando uma revelação nessa palavra. E as pessoas às vezes pregam tanta coisa e não percebem a revelação. Foi 14:13, não foi? A revelação que aparece nessa palavra. Você vê que quando ele fala do pão, ele multiplica. O que é que ele está falando ali? Ele só lhe deu o evangelho para você multiplicar através do o evangelho veio para você, ele alcançou. Você vivia numa vida aprisionada, como escravo na mão de Satanás, e eu lhe resgatei através desse pão quentinho. Então eu lhe dei esse evangelho para que você distribua, Aleluia. para que você não prenda junto com você e segure, e depois fique se aqueixando dizendo que o problema é de Deus. Fique se aqueixando dizendo que a palavra não flui. A palavra flui sim, mas quando eu ouço uma palavra e sobre essa palavra eu pego a minha direção, eu não vou desviar de caminho nem para um lado nem para o outro. Por quê? Porque Deus nos deu uma direção aqui. Ele disse que o povo foi o quê? Bem alimentado. O povo foi bem alimentado. Não teve ali, o texto não diz que tinha gente pedindo comida, mas o texto diz que sobrou muito. Então, logo a seara ali, estava só os 12 discípulos, mas o povo foi bem servido com a palavra. Olhando para dentro de mim e para você, será que a multidão de Valência está bem servida com vocês? Está bem servido? É falta de tempo. Não. Falta de dinheiro? Não. Falta de comida? Não. Falta de ar para respirar? Não. Falta de Deus? Não. Falta de palavra? Não. Falta de conhecimento? Não. Então o que é? Falta de interesse. É vergonha na cara. Mas se não tivesse uma macaca nas costas, talvez o povo ia mais. Amém? Tem que tirar a macaca das costas e pegar esse pão e não segurar para você. Porque esse pão seguro aí vai ter um alto preço. Um dia ele vai cobrar esse pão que você deixou apodrecer. Ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Se ele é o pão, você deixou quem apodrecer? Pronto. Aí agora eu descobri por que aquele homem fazia de tudo, mas não se alegrava mais. Ele chegou para mim e disse que ele pregava, mas ele não gostava mais. Que ele orava, mas ele não gostava mais. Que ele cantava, mas ele não sentia mais Deus. Ele não gostava mais de Deus. Mas ele me disse: foi alguns anos, de alguns anos pra cá, eu comecei a ficar assim.
Eu certamente, no outro dia, eu fui visitar a igreja, eu fui pregar. E eu chamei ele e disse: meu irmão, Deus já me deu a revelação do que é que está faltando no Senhor. O Senhor realmente já ouviu muita palavra, mas o Senhor não assimilou, mas hoje o Senhor vai entender. Aí disse: a senhora achou uma solução? Eu já experimentei de tudo, nada dá certo na minha vida, nada. Eu digo, eu vou lhe dizer. O Senhor me disse que antes o Senhor era feliz, que o Senhor evangelizava, que o Senhor pregava, que o Senhor fazia, que o Senhor... O que é que o Senhor faz hoje? Estudo bíblico na igreja, prego uma vez ou outra, e eu às vezes eu louvo na igreja. Eu digo: o Senhor morreu. O Senhor deixou o seu pão apodrecer. Pão podre só vai dar barata, só vai dar bicho, só vai dar rato, só vai dar escassez, só vai dar tristeza, só vai dar angústia, só vai dar nojo. Quem é que quer um pão mofado, podre dentro de sua casa? Uma folha tão simples que é aquela folha, a couve, deixe ela dentro da sua geladeira, ela ficar madura para você ver como fede igual rato. Imagina um pão podre, o que é que vai juntar lá dentro? E é um grande risco, porque você tem Jesus dentro de você e você está dizendo assim: não quero, estou com nojo. Você está obedecendo Cristo dentro de você. Será que eu e você não vai pagar esse preço? Nós não vamos pagar esse preço? Então, Jesus nos chamou para poder dividir e levar esse pão que é o Evangelho de Cristo. Vocês estão entendendo? Está difícil entender a mensagem? Se você está dizendo: pastora, não tome para vocês, viu? Porque às vezes as pessoas conversam algumas coisas comigo e não estão aqui para mim dizer: mas só está falando para mim. Se for para você, graças a Deus, receba e segure seu beijo. Amém? Que eu não vou mudar a mensagem porque de ninguém. Mas você diz: pastor, eu estou atribulada, eu estou triste, o diabo só anda falando, o diabo só fica fazendo, o diabo só fica assim, eu não sinto uma vontade, pastora, eu não consigo orar, pastora, eu não consigo levantar de manhã, pastora, eu não consigo levantar de madrugada, pastora, na hora do culto de oração me dá sono, pastora, eu não quero ir, pastora. Você precisa levar o pão para algumas pessoas. Amém? Qual é a solução? Leva pão. E pastor, eu não tenho dinheiro, não seja besta, que eu não estou falando de pão de padaria, eu estou falando do pão da vida. Aleluia. Começa a levar esse pão, que Jesus vai mudar a situação. Aleluia. Mas pastora, eu trabalho, pastora, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ótimo. No trabalho sempre tem uns 10 minutos para fazer o lanche, para beber uma água, para comer uma marmita. Sim ou não? Então Jesus já lhe deu a visão. Você vai e senta, e você está vendo um colega lá de longe, parado, sentado, e você se aproxima dele. Percebi que você está triste. Não estou triste. Você está triste, eu percebi. Não estou não. Eu digo: rapaz, eu andava assim que nem você. Eu andava assim sem vontade de fazer as coisas, triste, angustiado. Você quer que eu ore por você? Eu vou começar a orar por você. Não é isso não, rapaz. É porque eu bebo muito. Minha mulher já está para me largar. Meus filhos não querem nem mais saber de mim. Aqui no emprego já estou para ser colocado para fora. Porque eu já queimei já uns 3 dias porque de cachaça. Eu sou um beberrão. Eu não valo nada, eu não presto. Eu não sei para que Deus me colocou neste mundo. Rapaz, eu também já fui assim. Você vai contar o teu testemunho para ele e vai dizer: eu andava assim que nem você. Talvez até pior do que você. Você é cachaça, eu era droga. Eu era craque. O beijo que se apaixona e leva para o inferno, se Deus não entrar na vida. E Jesus conseguiu me tirar. Eu consegui sair de lá, porque Jesus me tirou de lá. Eu vou te ajudar. Você quer que eu traga amanhã uma Bíblia para você? Ore por mim então. Eu vou orar por você e vou trazer uma Bíblia para você, para a gente estar lendo aqui. Tá certo? Ele vai dizer: tá certo. E você vai começar a evangelizar esse homem. Vai começar a falar para ele o que Deus tem feito na tua vida. A transformação que Deus fez na tua vida. Tirou de uma nação de pecado, de tribulação e de angústia, e lhe colocou de pé diante do trono de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aí você diz: mas pastor, eu não consigo orar nem 20 minutos. Pois é, você não consegue orar porque você não evangeliza. Você não consegue orar porque você não leva o pão para o povo. Você não leva o evangelho de Jesus para ninguém. É por isso que você não consegue orar. Como assim, pastora?
já que ele tem esse rapaz, ele não vai fazer a oração do papagaio. Na hora que ele começar a oração do papagaio, ele vai lembrar, aquele meu amigo lá, aquele homem lá de lá da minha empresa, eu vou começar a orar por ele, ó Deus. O Senhor viu, Senhor, quando eu estava falando com ele, o Senhor viu como está a vida daquele homem. O Senhor está vendo, ó Pai, o sofrimento dele. Senhor, tem misericórdia, não deixa a mulher largar ele não, Senhor. Porque se largar ele, a família vai se destruir. O Senhor sabe que é o diabo que está usando ali, Senhor. Tem misericórdia daquele homem, ó Deus. Ó Deus, faz a mulher dele, Senhor, ajuda ele. Faz ele parar aquela bebida. Não deixa os filhos dele estar rejeitando ele, não humilhando ele daquele jeito. Ó Deus, eu te peço pelaquela vida. Senhor, me dê uma palavra para eu dar para ele. Senhor, ajuda aquele homem. Não deixa ele entrar em depressão não, Senhor. Ó Senhor, eu não conheço ele, eu vi ele apenas uma vez, mas o Senhor me tocou para falar com ele. Deus, por favor, ajuda aquele homem. Quando você terminar de orar para ele, esse homem você já orou 30 minutos. E se você pegar 3 ou 4 pessoas, 30 de cada um, já é 90 minutos. Já é 1 hora e tanta. Então não vinha para cá me dizer que você não consegue orar 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Quando você chegar da igreja, que você for todinho pelo celular, você diz, eu tenho uma missão a fazer. Orar pelos que eu conheço que estão lá jogados. E Jesus não mandou segurar o pão, mandou levar o pão. Pega o celular sem pena e sem dó e desliga. Tira o Wi-Fi. Determina na tua vida. Porque se você está pensando que você vai se livrar dos seus problemas, só orando, só jejuando, só vindo para a igreja e dizendo eu dou abuso, você não vai conseguir o teu objetivo. A vitória de Deus não vai chegar na tua vida. Porque o carro-chefe de Jesus é resgatar a vida. Jesus, ele poderia muito bem botar os anjos para pregar. Sim ou não? Sim. Ele poderia. Ele poderia dizer eu quero aquele, vai lá. Evangeliza ele. Jesus poderia muito bem colocar um desejo para eles virem sozinhos para a igreja. Sim ou não? Jesus poderia dizer, não, eu não vou botar ninguém lá. Eu vou dar uma ordem do céu e todos que for meu vai ficar apaixonado por mim. Não podia? Mas Deus escolheu a mim e a você. Ele não escolheu os anjos. Ele escolheu a mim. Ele escolheu a você. E feliz daquele que o rei dos reis escolhe. Amém? Então não se sinta inferior e triste porque Deus me ensinou. Porque às vezes a gente diz, eu sou evangelista, sou uma boa evangelista. Mas o bom evangelista não escolhe é quem vai levar a palavra. O bom evangelista não olha se é rico, se é pobre, se é negro, se é bonito, se é feio, se é feridito, se é sujo, se é fedorento, se é cheiroso. Se ele está fedorento, é mais um motivo para você ir atrás. Para poder ajudar com o desodorante, ajudar com a roupa, ajudar com o perfume, ajudar com o sapato. Então isso não é motivo para você dizer que não tem, porque tem pessoas que só querem evangelizar pessoas aonde ela vai usufruir alguma coisa. Não, você tem que ir porque você já recebeu o que você tinha que receber. O ar que eu e você respira vem dele. A comida que entra na minha casa e na sua foi ele que proveu. Então eu não posso pegar meus pães e ficar quente porque ele vai esfriar. Amém, igreja? Amém. Ele vai esfriar. Então, ele carregava a sua vida espiritual com as mãos cheias de pão. Mas o que foi que aconteceu com os pães? Apodreceu. Ficou ruim. Acabou. E não deu mais para fazer mais nada. Não somos papagaio para ficar só falando. Porque tem pessoas que elas sentem pena delas mesmas. Mas só que Deus não vai escrever isso. Amém? Deus não vai escrever suas queixas. Porque se uma criança, você teve ela e ela precisa de comer. Eu vejo isso direto. Eu fiz um aí com um ali, eu disse, você vai dar agora para ele. Mas meu peito bocou, tá doendo. E você vai deixar a criança morrer? Esse aí vai dizer, se for possível. Eu digo, não. O seu peito quebrado, rachado, rasgado, você vai botar na boca da criança, porque ela não vai morrer. Você está entendendo o que é que Deus está dizendo? Está doendo, é difícil, é sacrifício, mas é para ele. Porque se você pega uma criança e o peito rasgou, agora vai ter que gastar com o caixão do teu
gravidez espiritual em mim e você. Você vai matar no ventre ou você vai gerar? Eu quero que vocês me digam hoje. Vocês vão matar no ventre ou vai gerar? Ah, isso aí não é de gente que quer gerar. Gerar. Vocês vão matar no ventre ou vai gerar? Gerar. Ficou melhorzinho. Vocês vão matar no ventre ou vai gerar? Gerar. Então nós temos que fazer com que esse menino gere, que ele cresça, que ele ganhe vida e através dele venha ter fruto. Porque quanto mais eu e você levar pão, mais frutos vai ter no reino de Deus. Amém, igreja? Amém. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Glória, não precisa, mas a vida saudável para mim e para você é uma vida de sustentar pessoas. Amém? Para eu e você ganhar algo, é necessário perder. Coisa ruim é quando você quer muito uma coisa e Deus diz não. Amém? Jeremias, no capítulo 3, Jeremias, o povo diz assim, Deus disse para Jeremias não casar. Amém? Então Deus disse o que para Jeremias? Não casar. Mas Jeremias queria casar? Sim ou não? Sim. Claro que ele queria. Todo mundo quer dar uma mexida. Jeremias não queria? Claro que queria. Ou será que só nós temos esse desejo? Jeremias era santo demais. Jeremias queria casar. Jeremias gostava de uma moça. E ele queria muito casar. Mas Deus disse, eu lhe chamei para ser profeta. Eu não lhe chamei para ser esposo. Eu lhe chamei para ser profeta. Mas Jeremias disse, coitado de mim, eu queria casar, estou com a peninha de mim. E quem olhasse podia dizer, Jeremias não pode casar e nem pode ter filhos. Por que Jeremias não podia? Eu só estou citando esse texto aqui para dizer a você, se você não fizer o que Deus manda, Deus sacrifica o que você não quer que sacrifique. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Se você não dizer amém, Deus está vendo. Vai sacrificar do mesmo jeito. Amém? Então, Jeremias queria o quê? Jeremias queria o quê? E ter filhos? Sim. Mas Deus disse a ele que chamou ele para quê? Pronto, vocês querem muitas coisas, mas Deus chamou eu e você para ser mensageiro da palavra. Glória a Deus. Eu e você queria ter muitas profissões, mas Ele chamou eu e você para ministro do Evangelho. Ah, por que Deus chamou? Eu não queria que Ele me chamasse. Eu também não queria ser pastor. Mas Ele diz, ok, não tem alternativa. Manda quem pode, obedece? Quem tem princípio. Então Jeremias, ele não estava entendendo. Aí eu disse, Deus, por que o Senhor fez isso com Jeremias? Que não deixou o bicho casar? Aí Deus diz, é porque eu vejo o futuro. Jeremias só tinha visto o passado. Jeremias só tinha visto o presente. Mas eu vejo o futuro. No verso 2, está lá dizendo, ele ia suportar matar a mulher dele? Ele ia suportar matar os filhos dele na frente dele? Porque ele ia vir fome, desgraça, miséria sobre Jerusalém. Jerusalém ia ser destruída. E os filhos e a mulher dele também ia ser destruída. Ele ia aguentar ver? Então se ele não ia aguentar ver, e ele ia perder do mesmo jeito, então eu livrei ele de um grande desastre. Amém? Então Jeremias estava entendendo? Não, que ele chorou. Não, porque Deus não disse que ele ia se casar. Mas pelas coisas que ele viu, a destruição de Jerusalém, tantas pessoas morrendo de fome, ele recebeu um pedaço de pão, e de repente quando ele vai saindo do calabouço, junta um monte de gente, toma um pedaço de pão dele e sai correndo, um puxando um pedaço daqui, outro dali. Jeremias não sabia o que ia acontecer com a família dele. Deus chamou ele para profeta, anunciou e mostrou a ele, revelou a ele tudo o que ia acontecer, mas revelou a ele que a mulher dele e o filho ia morrer? Não. Então tem coisas que eu e você não sabe, mas Deus chamou eu e você para uma direção. Não queira desviar da direção de Deus.
Porque muitas vezes eu e você não quer sacrificar. Jeremias não queria, mas Deus sacrificou. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Então, que fique essa palavra maravilhosa para você se raciocinar e ver que o pão que vocês estão guardando, se já não está cheio de bicho. Viu? Quem está me esperando aqui? Ah, não, porque ela vai falar uma palavra que a gente vai pular, vai rodar no manto. Não. A palavra leva o pão. A palavra leva o pão. Leva o pão aos famintos. Tem muitos famintos precisando se alimentar. E você deixando o pão ficar podre na sua mão. Nós precisamos se levantar. Porque as coisas não estão fáceis. Amém? Se nós fosse saber de tudo que está acontecendo no mundo, a gente não saía nem do nosso quarto, era de joelho no chão 24 horas orando. Mas como Jesus ainda está livrando da gente ter tanta informação, porque o governo abafa tudo, então não pense que você ainda está no céu, porque você está na terra. Viu? E quem está na terra está sujeito que a terra vai passar. Amém, igreja? Amém. Nós estamos na terra, mas nós não somos da terra. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Se Ele mandou você levar e entregar os pães, não faça diferente. Ele mandou uma direção, não vai tomar outra. Amém? Se Ele mandou levar, Ele disse é para alimentar. Ele mandou você deixar mofar? Não. É crime ou não é? Eu tenho muita comida dentro de casa, deixar por descer, jogar no mar e outros passando fome. É crime ou não é? É. Então, lá tinha uma multidão de 15 mil pessoas. Mas só que os discípulos obedeceram e foi levar. E o resultado foi o quê? Sobrou pão. Então vê vitória, vê bênção. Se você quer vitória na sua vida, no seu trabalho, na sua família, na vida de teus filhos, siga a direção de Deus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glorificando o nome de Deus.